Bom dia, graça e paz. Mais uma devocional, glória a Deus, 28º dia da nossa campanha. Eu espero que Deus fale muito com você nesta quarta-feira, que o Senhor ministre o seu coração, que você possa receber uma palavra de Deus que te ajude a ter um novo tempo na sua vida e que hoje, de maneira muito pessoal, o Espírito de Deus fale com você. Amém? Quero ler para você duas passagens das Escrituras em Marcos. Caminhamos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, e hoje vamos ver a cura do cego de Jericó e vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu tornes a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada afora. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazei isto? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam: Conforme as instruções de Jesus. Então deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortados dos campos. Tantos os que iam diante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui, passagem extensa de duas histórias, uma delas Jesus curando cegos em Jericó e a outra Jesus entrando em Jerusalém. Que o Senhor Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Deus traga uma palavra fresca para você, um bálsamo nesta manhã. A minha oração é que você seja muito abençoado com a revelação desta palavra e que seu dia seja um dia de paz, de alegria e que você possa viver por meio da palavra de Deus no seu coração e que isso gere frutos e bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, vamos ver essa história de maneira muito rápida para que a nossa devocional seja mais objetiva nesta manhã. Duas histórias, uma delas Jesus entrando em Jericó ou saindo. Mateus capítulo 20 e Lucas capítulo 18 contam a mesma história. Mateus 20 diz que são 2 cegos, enquanto que Lucas fala somente de um. Será que há controvérsias aqui? São 2 cegos ou é um cego só? Bom, nós sabemos que as narrativas são diferentes, mas a história é a mesma. Não há como negar que as histórias são a mesma. De tanto de Mateus capítulo 20 como de Lucas capítulo 18 e esta daqui de Marcos capítulo 11, as histórias são as mesmas. Então não dá para dizer que não são que são cegos diferentes. O que nós entendemos é que provavelmente Jesus estava passando e conforme Jesus estava passando, Bartimeu, que era o cego mais conhecido, que todo mundo conhecia, fez aquele alvoroço todo quando viu a multidão passando. Ouça bem, a multidão passando. Bartimeu estava no seu canto e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus chama Bartimeu. Provavelmente
Neste momento em que Jesus entra na cidade e depois que ele vai sair da cidade, Bartimeu provavelmente chama um outro cego para estar com ele, e lá em Mateus diz que os dois foram curados, porém o Evangelho de Marcos salienta somente aquele que era mais conhecido, mas foram dois curados. Aí Jesus acaba de curar o cego, né, os cegos, e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, está separado ali um jumentinho que nunca ninguém havia montado. Jesus coloca as vestes de Jesus sobre o jumentinho, e quando ele vai andando pela cidade, na entrada de Jerusalém, do Monte das Oliveiras até o templo, vão colocando vestes, palmas no chão. Essa era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E as pessoas começam a gritar Hosana. A palavra Hosana quer dizer salva no Senhor. E eles começam a gritar salva no Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E assim Jesus é aclamado Rei e Jesus entra em Jerusalém. Vamos meditar agora, essa é a história, duas histórias. Vamos meditar nesta palavra para esta manhã. Primeira coisa para você meditar, eu queria que você visse a diferença e começasse a buscar em Deus a diferença de andar com a multidão, né? De andar com a multidão. Veja a diferença de Bartimeu aqui, quando ele está sentado e está passando uma multidão. Aquela multidão que estava passando, provavelmente a mesma que depois coloca suas vestes pelo chão, que cortam palmas e ficam gritando, Jesus, filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. Perdão, quem falou filho de Davi foi Bartimeu, né? Hosana nas maiores alturas. Essa multidão era uma multidão que andava junto com os outros, que não pensavam, estavam andando juntos e não sabiam nem o que estava acontecendo. Tanto é que esta mesma multidão, quando Jesus foi crucificado, eles gritaram, não temos rei a não ser César, fora com este homem, crucificam. Cuidado com as multidões, cuidado para não andar conforme todo mundo anda. Pense, reflita na palavra de Deus. Aquele cego Bartimeu e provavelmente o seu companheiro, quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, ele sabia quem era Jesus. Ele não estava no meio daquela multidão. Ele sabia quem era Jesus. E quando ele teve a oportunidade, ele foi até o encontro de Jesus. Você sabe mesmo quem é Jesus? Pensa bem nisso. Por que você está na igreja? Por que você vai a uma igreja, você que não é da Resgate? É porque as pessoas vão e você vai também? Ou porque você sabe quem é Jesus? Você o conhece? Porque a multidão, quando as coisas ficam difíceis, elas mudam de igreja, elas mudam de lugar, elas não têm entendimento de nada, elas hoje estão dizendo Jesus, amanhã elas estão dizendo crucifica, mas aqueles que realmente pensam e que conhecem o Senhor, esses nas horas que precisam vão buscar o Senhor na autoridade que Ele tem, na pessoa que Ele é, Deus, o Filho de Davi, o Messias. Então pense um pouquinho, você tem andado com a multidão ou você tem uma experiência realmente com Jesus? Isso é algo muito grande para a gente pensar nessa manhã e para nós meditarmos nesta manhã. A outra coisa para meditar, que é muito lindo, isso já me fez até chorar hoje. Eu não sei se você sabe, mas Jesus entrou poucas vezes em Jericó. Na verdade, algumas pessoas dizem que foram muitas. Eu, lendo as Escrituras, vejo Jesus entrando poucas vezes em Jericó. E em Jericó, ele cura somente esses dois cegos e salva Zaqueu. Diante de uma cidade toda, só 3 pessoas foram tocadas por Jesus e abençoadas por Jesus, de forma que nós temos aqui nas Escrituras. É assim também na nossa vida. Você precisa entender que Deus faz coisas bem peculiares e pessoais para cada um de nós. Às vezes você pode ver uma multidão do seu lado, mas o Senhor quer trocar na nossa vida, quer falar com a gente, assim como Ele escolheu a casa de Zaqueu, assim como Ele escolheu Bartimeu, para fazer um milagre que ficasse registrado nas suas Escrituras. Assim também Deus nos escolheu para fazer coisas bem diferentes na nossa vida, de forma peculiar, de forma que nós não sejamos tratados como se fôssemos uma multidão, mas como pessoas individuais. Que você possa entender isso também e meditar nisso. Deus te escolheu numa cidade tão grande, num mundo tão grande, Deus escolheu você para abrir os teus olhos
e para fazer você enxergar que Ele é o Messias. Então que você possa adorar a Deus nesta manhã e agradecer a Deus por isso, porque você, no meio de uma multidão, foi escolhido pelo Senhor para enxergar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia cheio de paz, cheio de graça, que você possa meditar nesta palavra, porque você viu que nós temos grupos e homens cegos que passaram a enxergar e um grupo que via, mas que era cego. Que você possa cada dia enxergar mais do Senhor, ter cada vez mais revelação dele, e que esta multidão que tem olhos e não vê, possam também ter essa experiência de encontrar com o Senhor e enxergar o Senhor Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Olha, hoje eu terminei antes do horário, para que ninguém fale nada. Que o Senhor abençoe e guarde a tua casa, e que esse dia seja um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.